bem-vindos à mesa mais imparcial do Brasil. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu quero já fazer aquele combinado de sempre. Já convide a sogra, o sogro, a família, o cachorro, todo mundo, porque o imparcial hoje vai ser show de bola. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil ele que eu considero um amigo de muito tempo. Faz bastante tempo que eu não via. Ele que é peculiar, tem umas opiniões fortes, se posiciona e, claro, vai fazer a diferença na entrevista de hoje. É empresário, é pastor, é mentor de empresários, então tem uma bagagem muito grande. E agora diz que eu não sei se eu posso falar, vou até brincar, cabeleireiro, barbeiro, não sei, mas que a barba do cara é estilosa, é. Recebo na mesa mais imparcial do Brasil, Jefferson Figueiredo, hoje mais conhecido como John Jeff. Dom Jeff. Dom Jeff. Dom é coisa de biscopado. É mais ou Seja menos. Bem-vindo, meu amigo. É uma alegria, é um prazer poder te reencontrar e principalmente te encontrar no auge do jornalismo brasileiro com o imparcial. E você que me conheceu no começo da trajetória de comunicação, né, Jefferson? Eu te conheci já de muitos anos e a sua evolução foi sensacional. E para fazer jus ao nome do programa, eu prometo ser o mais imparcial possível. Olha, que eu vou esperar, hoje. Vou guardar isso. E é importante, as pessoas falam o seguinte, encontrei algumas pessoas que falam assim, mas por que o seu programa ele não segue uma rotina de entrevistado, Jefferson? Que às vezes vem na cabeça, dentro do contexto, muito conhecido e ou pouco desconhecido. Porque nessa mesa, eu gosto de ter pessoas que eu amo conversar. Por muito tempo a emissora produziu os programas, dando pauta. Leva fulano, leva cicrano. Só que as entrevistas não fluíam, Jefferson. Então, a mesa para mim, nesse momento, ele é um momento muito mais do que uma entrevista, é um momento de comunhão. Então, eu gosto de ter pessoas que eu possa compartilhar, que eu possa conversar e bater aquele papo. Aqui não é aquela entrevista formal. Sim. Ela é um bate-papo que eu quero ter com você nesse time, vamos passar aqui. Antes de falar sobre o Jefferson pastor, sobre o Jefferson empresário, mentor, sobre sua história profissional e eclesiástica, quem é o Jefferson em sua essência? Jefferson Figueiredo, quem é você quando ninguém te vê? Marcos, eu sou uma pessoa que me considero simples, sou uma pessoa caseira, sou uma pessoa de família e sou, acima de tudo, eu sou servo. Se as pessoas pudessem, se eu pudesse dizer para as pessoas, não me chamem de pastor, não me chamem de empresário, não me chamem de empreendedor, me chamem de servo. Mas eu faço uso dessas 3 atribuições que Deus me permitiu ser para ser servo. Eu sou um pastor que sirvo. Eu sou um empresário que serve. Você é de Brasília mesmo? Nascido no Agapap. É no Agapap? No Agapap. Mas não é doido não, né? Brincadeira. Olha, quem estava internado é minha mãe. Eu sempre falei isso a vida inteira. Eu nasci no Agapap, mas eu não estava internado. Quem estava internado era minha mãe. Mas a época, 1971, em Taguatinga... Você está com o quê? Quase 50? 54. 54. O hospital, que hoje é conhecido como hospital psiquiátrico, era o Hospital São Vicente de Paula. Então, eu sou filho de Taguatinga. Uau! Eu sou filho de Taguatinga e a minha família morava no Guará, mas a minha mãe, quando foi dar à luz, me deu à luz, não sei porquê, no Agapap, e alguma coisa daquele ambiente ficou aí. Ficou e vou levar até o dia da minha morte. Jefferson, quantos irmãos? Somos 8, 4 homens e 4 mulheres. 4 homens e 4 mulheres. 7 desses são pastores, atuantes e... Você é mais novo? Não, eu sou ali, a gente divide os 8 em 2 gerações. Então tem os 4 mais velhos e os 4 mais novos. Eu sou o segundo do mais novo. Abaixo de mim ainda tem 2, que é a Jaqueline e é o Jairzinho. Você vem de uma família bastante religiosa, né? Inclusive eu entrevistei aqui acho que foi alguns programas anteriores, o apóstolo Ezequias, e ele falou sobre o seu pai. Sim. E seu pai foi importante na condução de fé, tanto do pai dele como dele. Então você vem de uma família que tem importância religiosa, uma importância evangelística muito grande em Brasília. Mas eu não quero falar sobre o religioso, eu quero falar sobre o seu encontro com a fé, Jefferson, porque hoje, às vezes de forma institucional, a gente tem um encontro com a religião.
mas não conhece Deus em sua primazia, em sua essência. Como foi esse encontro do Jefferson com a fé, com Cristo? Marcos, eu posso te dizer que eu tive a honra de não conhecer o mundo, no sentido figurativo da palavra, que nós cristãos usamos. Eu não sei o que é uma boate, que hoje nem usa mais esse nome, mas eu não sei o que é uma danceteria, eu não sei o que é uma rave. Eu nasci num lar cristão. Então, eu já nasci tendo experiência dentro da minha casa com Deus, porque eu me lembro como se fosse hoje. As vitrolas lá de casa é que nos acordava. Uau. Com aqueles LPs, aqueles discos bolachão, Tipo... Oséias de Paula, Luiz de Carvalho, Denise, Ademar, Shirley Cavalhais. Eu estou te falando de coisas da década de 70. Então, eu tinha Deus dentro da minha casa. Mas especificamente o meu encontro com Deus, ele veio muito cedo, porque eu me batizei dia 29 de novembro de 1981. Quantos anos? Eu tinha 10 anos. 10 anos. 10 anos. E a decisão do meu batismo, ela foi minha. Não foram meus pais, que já eram pastores. Você tomou a decisão? Eu tomei a decisão, porque tinha um programa na igreja, na TV Brasília, que o apóstolo, na época, missionário Doriel de Oliveira, fazia. E era um programa no Brasil. Já era as grandes verdades bíblicas. E as grandes verdades. Nesse programa específico do Brasília Urgente, que era o Celso de Marco que fazia. Saudoso Celso de Marco. Ele convidava o apóstolo Doriel, na época missionário, para uma entrevista, e o missionário Doriel levava sempre um grupo para cantar. E esse grupo geralmente era a minha família, conhecida como Família Aleluia. Era o nome hebraico, você lembra disso? Isso. E em uma dessas... Sua mãe no acordeon? Minha mãe sempre no acordeon, meus irmãos todos são músicos, eu fui baterista até os meus 20 anos de idade. Isso, eu não sabia, você foi baterista? Baterista, na família. Uau. Eu era o baterista da família. Então vamos lá, o baterista era você, o Raul violão? Raul violão, Jeremias no contrabaixo. Jeremias tocava baixo? No contrabaixo. Meu pai na percussão. Margarete se aventurou um pouco no teclado, mas o restante era tudo Jairzinho vocal. Era nascido? Jairzinho era o mais novo, né? É o mais novo. Jairzinho era pequenininho, mas também se tornou baterista depois. Aí, eu não sabia disso. Se tornou baterista depois. Então, esse encontro com Deus, ele veio graças ao berço evangélico que a minha família proporcionou a mim, entendeu? Mas o meu encontro com Deus mesmo, porque... eu costumo dizer o seguinte, que filho de crente, cretino é. Repete. Filho de crente, cretino é. Isso é boa. Porque você não pode ser crente porque seu pai é. Você não pode ser um cristão porque seu pai é, ou sua mãe é, ou seus familiares são. Enquanto você não tiver um encontro direto com Deus, genuíno, pessoal, experiência com Deus, você não pode dizer que é um cristão porque seu pai é. Então eu trago isso como a minha identidade. Eu não sou cristão porque meu pai e minha mãe foram. Eu sou cristão porque eu tive um encontro com Deus. Uau! E nesse relacionamento com seu pai, com sua mãe, como foi a sua infância? Foi tranquila? Foi uma infância batalhadora de desafios? Olha, se eu te falar aqui que eu tive uma infância das mais tranquilas dos 8 filhos, porque todo mundo apanhou pra caramba lá em casa. Apanhou. E tu não apanhou? Eu apanhei demais, fui um dos que mais apanhei, só que eu terminei de apanhar muito cedo, porque com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar para ajudar dentro de casa. Então, meu pai passou a me respeitar como um trabalhador e não mais como um moleque que passava o dia inteiro aprontando. Eu apanhei muito, Marcos. Só que era o seguinte, eu só apanhava uma vez por cada erro, mas todo dia eu errava alguma coisa diferente. E eu apanhei muito. Faz parte da vida. Faz parte. E aí dentro, tá tudo resolvido com seu pai, sua mãe? Aquela pergunta introspectiva. Tudo resolvido? Tudo resolvido. Foi uma lição de vida. E eu vou te dizer, hoje eu não bato no meu filho, mas se precisar, eu dou uns tapinhas. Seu pai, um herói para você? Meu pai, meu herói, minha referência, meu tudo. A minha mãe, a minha Mulher Maravilha das revistas em quadrinhos, ela foi tudo. Eu lembro dela. Uma guerreira. Seu pai eu não conheci. Não tive a honra de conhecer, mas sua mãe eu lembro dela. Uma mulher muito forte, muito firme. Eu lembro dos posicionamentos dela, sempre de serviço ao reino, mas com aquele acordeão e um posicionamento firme. Firme. De postura
que decidia e ia em cima da palavra. É verdade. Eu me recordo bem disso. É verdade. Parabéns pelos pais que vocês tiveram. Olha, sinto falta, mas trago deles o legado. Meus pais não deixaram heranças para nós. Deixou uma casa e que nós fizemos a partilha muito bem feita, mas o legado que ele deixou, esse, olha, eu arrepio. Tudo. Qual a lembrança mais antiga que vem agora na sua mente, nesse momento, de infância? O momento de infância era a mesa do café da manhã, ou a mesa do almoço, ou a mesa do jantar. Ninguém sentava à mesa sem que meu pai e minha mãe estivessem para tomar o café da manhã. Então você imagina o que é um café da manhã com 8 filhos. Então a primeira... Todo mundo na mesa. Todo mundo na mesa. Então a primeira coisa era, alguém ia ser escolhido dos 8 para ir na padaria comprar o pão. Jairzinho sempre se safava, que era o caçula. Tinha o quê, 4 anos, 5 anos? Tinha, por aí. Então, nós íamos, sempre alguém ia comprar o pão e o leite, enquanto minha mãe fazia o café, fazia o bolo, sempre, sempre, a mesa farta, com toda a necessidade da família. Então, essa mesa do café da manhã, ela foi marcante. Tem até um episódio com o Jairzinho, que lá em casa todo mundo comia 2 pães. E só podia ser 2 pães, não dava para ser mais. E Jairzinho era bem fortinho, ainda muito pequeno, e Jairzinho estava indo para o 3º pão. E meu pai disse, olhou para ele e falou, Jairzinho, é só 2 pães, Jairzinho. Você imagina... Já assistindo, vai lembrar. Ele vai lembrar, porque você imagina nos dias de hoje você ter que controlar a quantidade de pães. Tem muitas famílias que ainda vivem isso hoje. É realidade. E nós vivemos. Fato. Nós vivemos. Lá em casa era um luxo se comer 2 pães no café da manhã. Pudesse, lógico, nós não acreditamos nessa possibilidade, mas se houvesse um retorno à vida futuramente, retornaria com os mesmos pais. Sem dúvida nenhuma. Sem pensamento. Sem dúvida. Jair e Alvanira repetiria. Não sei se eles repetiriam a quantidade de filhos, mas que nós, como filhos, escolheríamos os mesmos pais. Jefferson, você falou muito bem sobre esse reencontro com Deus, que é a primeira pauta da entrevista, que é importante porque nós sabemos, e é um fato, que infelizmente a religiosidade, e eu não estou falando da religiosidade de Tiago, né, que é a religião pura e imaculada, é essa, visitar os órfãos, viúvos, etc, etc. Nós estamos falando do sistema religioso, da ociosidade, de sempre estar fazendo por fazer. Então você teve um relacionamento com Deus em intimidade, não apenas no exercer uma função, correto? Isso é importante, porque tem muitos filhos de pastores que no Brasil, muitos que hoje estão afastados, independente da denominação. Se você for no CONIC, você vai encontrar muitos filhos de diáconos, de presbíteros, de pastores evangélicos, que não querem saber, não é, da igreja ou do sistema evangélico pelo fato que não teve um relacionamento com os pais em intimidade também. Os pais foram muito ausentes e também não tiveram um relacionamento com Deus. Como foi seu relacionamento com seus pais? Seus pais eram mais presentes na obra ou seus pais também eram muito presentes na família, na mesa da comunhão? Era que como se fosse um casamento perfeito, porque minha mãe e meu pai pastoreavam. Sim. E nós fazíamos o louvor na igreja. Então, você está falando isso agora, me traz a memória da nossa igreja Casa da Bênção no Guará, onde hoje é o McDonald's do Guará 1. Ali era uma Casa da Bênção. Marcos, e nós íamos morando no Guará 2, saíamos a pé, depois do culto, aquela caminhada para casa, então sempre em família. Sempre Sim. em família. Então havia ali uma ligação muito forte da gente com Deus e da gente com os nossos pais. Então nós tivemos essa experiência. Meu pai foi pastor na Casa da Bênção na Ceilândia. Uau! Então ali na Ceilândia, na época, muito perigoso. Meu pai foi atacado dentro da igreja e lá estávamos nós. Uau. Era vigília, era culto de domingo, era culto de sábado, a família toda nesse mesmo propósito que meu pai e minha mãe tinham, que eram ser dirigentes de igreja. Uau! Na trajetória da fé, desse seu relacionamento com Deus, qual o momento assim, eu vi um vídeo seu falando sobre o prazer de ter um filho, né? Qual foi o momento assim que testou sua fé, Jefferson? Tu falou assim, cara, por que está acontecendo comigo? Por que não está acontecendo? Esse momento de você não conseguir ter um filho,
homem. Explique, você fez vasectomia. Eu fiz vasectomia. Vasectomia. Quando eu conheci minha esposa, nós nos conhecemos em Atenas, na Grécia. Olha, Nós estávamos numa missão, ela pela igreja dela de Belo Horizonte, eu pela Casa da Bênção. E quando eu vi aquela mulher pela primeira vez no aeroporto de São Paulo, eu disse assim, meu Deus, já pensou eu casado com uma mulher dessa? Eu disse essas palavras. Essa mulher sumiu dos meus olhos, não vi mais. Na nossa primeira reunião com o Ricardo Robortella, que era a equipe dele de evangelismo para as Olimpíadas de Atenas de 2004, quando o Ricardo reúne a equipe toda... Quem está lá? Quem está lá? Heloísa Machado de Carvalho, até então não Figueiredo. E ali nós começamos, ali não, depois de lá viemos para o Brasil e aqui nós começamos um relacionamento. Hoje nós estamos casados há 20 anos. Uau! E eu fiz vasectomia e disse a ela no início do namoro, eu falei, olha, infelizmente a gente não pode ter mais filho, porque eu sou vasectomizado. E ela me enganou. Ela disse assim para mim, com essas palavras, eu não quero filho, eu quero você. E 1 ano depois de casado, ela queria o filho. Até parece o sonho de 90% das mulheres. 90% ser mãe. das mulheres. Então, Marcos, houve uma profecia no apartamento, na sala do apartamento da minha casa, aonde um amigo nosso, o pastor Alexander Ribeiro, conhecido como Xandinho, De BH. muito amigo nosso de BH, ele, ao se despedir da gente na sala da nossa casa, ele falou, deixa eu orar por vocês. E orou e disse assim, se preparem porque Deus vai dar um filho para vocês e esse filho será homem. Uau! Pronto. Heloísa se encheu de alegria, eu também, porque até então eu só tinha tido 2 meninas. Sim. E veio a promessa do Seu homem. mundo era mais cor-de-rosa. Meu mundo era cor-de-rosa. E aí o que acontece, Marcos? O processo foi longo. Já de imediato fomos até uma clínica para reversão de vasectomia e o médico disse, esquece, não tem jeito. Tem que Diagnóstico contrário. Já deu o diagnóstico contrário e falou, tem que fazer a FIV. Uau! Nós fizemos 3 tentativas, Marcos. Uma mais frustrada que a outra. Isso já tinha levado 8 anos de tentativa. A inseminação artificial. A inseminação artificial. E minha fé inabalável, porque estava na promessa. A minha esposa já mais temerosa e já ao ponto dela chegar para mim e dizer assim que ela já não acreditava mais em ter o filho. A fé dela zerou. O pinguinho de chance que tinha era a minha fé, ela dizia para mim. Ela falou, eu só acredito porque você está acreditando. Mas ela já tinha perdido a fé nela nisso. E depois desses 8 anos, Marcos, a gente tentou de tudo e não deu jeito. E eu disse para ela, você lembra quando a gente, com 1 ano de casado, eu queria ter feito a reversão? E o médico disse não. Falei, eu quero fazer a reversão. E procurei um médico para fazer a reversão e esse médico simplesmente disse que eu estava doido. Perda de tempo. Perda de tempo. Falou, olha, o último que eu tentei aqui, eu consegui reverter uma de 6 anos. A sua já está com 11 anos. Ele falou, é impossível. Você vai jogar seu dinheiro fora. E eu disse a ele, doutor, eu só quero que Deus use as suas mãos. Uau. Mais nada. Aí ele falou, você vai perder o seu dinheiro. Aí eu falei, o senhor pode fazer agora, Marcos? Você entraria numa sala de cirurgia onde o médico iria te operar e diria para você assim, olha, essa cirurgia não vai dar certo. Uau. Você entraria? Complicado, viu? A minha fé me permitiu que eu entrasse. E eu entrei. E foi uma luta, uma cirurgia complicadíssima. O canal aonde o espermatozoide anda é um canal que é da grossura de um fio de cabelo. Uau. Como que você emenda isso? Milagre. Então, a evolução dos equipamentos, foi a reversão foi toda com microscópio e as mãos do médico, mas ali não estavam as mãos do médico. Ali estavam as mãos de Deus usando aquele médico. Médico dos médicos. E para encurtar a história, 1 ano depois, 6 meses depois, estava o resultado do espermograma e ele disse para mim, você só pode ter alguma coisa com um cara lá de cima. E eu disse para ele, eu tenho mesmo. Ele falou, então pode começar a treinar porque você está um garotão. Aí veio o segundo obstáculo, né? Que é a idade, brincadeira, gente. Não era. Descontrair. E aí foi algo assim, Marcos, e aí vamos treinar.
Vamos treinar. O melhor da história foi esse. Vamos treinar para ter o filho. Mas no meio do caminho descobrimos que a minha esposa tinha um problema. Uau! Vamos para São Paulo tratar o problema dela. Ela chega em São Paulo em outubro. O médico diz para ela, em setembro de 2018, o médico diz para ela, ó, você tem um problema, nós precisamos começar o tratamento, você vai tomar agora umas injeções, seu esposo vai tomar alguns remédios, mas em fevereiro do ano que vem, 2019, seu tratamento tem que começar. Ok, voltamos para Brasília, outubro, aniversário dela, 40 anos, e ela tinha dito que, brincando, que se ela não fosse mãe aos 40, ela não queria mais ser mãe. Ela preferia ir para a África lavar louça. Uau! Ela falou essas palavras brincando com a minha família. Mas no dia que ela fez 40 anos, ela sofreu um aborto espontâneo. Sem nem saber que estava grávida. No dia que ela fez 40 anos. Que foi a data que ela disse, daqui para frente eu não quero ser mais mãe. Uau! Ela sofreu um aborto espontâneo. Nós chegamos no restaurante para comemorar o aniversário dela, Marcos. Olha a fé aonde te leva. Você vai falar sobre essa fé daqui a pouquinho, após o nosso break? Ó, é bate-bola, jogo rápido. A gente vai voltar com esse testemunho que vai impactar você. Talvez você está assistindo hoje, passando pela mesma história. Deus está falando com você. É imparcial, é jornalismo com seriedade. A gente volta já já, não sai daí. O DrenaDF foi inaugurado! Agora a maior obra de drenagem da história do Distrito Federal vai reduzir os impactos das enchentes na Asa Norte. Com investimento de 180 milhões de reais, o projeto também contou com a construção da bacia de detenção e do Parque Urbano Internacional da Vaz. Agora eu quero falar com vocês sobre o futuro. Você já se perguntou onde quer estar daqui a alguns anos? Todas as respostas para essa pergunta nos levam a somente uma conclusão: preparação. A Faculdade Mauá de Águas Lindas de Goiás te prepara para o futuro, ofertando mais de 10 cursos superiores. Infraestrutura de ponta e profissionais capacitados são os pilares desta instituição. Tá esperando o quê? Eu sou Mauá e você pode ser também. Entre em contato conosco. Faculdade Mauá, ensino superior. 10 superior! O Goiás Social está tirando do papel o sonho de uma vida digna para as mães e crianças do nosso estado. Quer ver como? Pedrinho! Assim, com programas como Mães de Goiás, que beneficia famílias com R$300 mensais para ajudar na nutrição dos seus filhos. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, viu? Não é à toa que é o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Bem-vindos ao Estúdio Global DF, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais do DF. O espaço ideal para sua produção audiovisual, podcast, fotos profissionais e muito mais. Nosso espaço é amplo e confortável, ideal para locações que necessitem de um ambiente diferenciado, com uma área de 70 metros quadrados. Nosso fundo infinito possui 8,5 metros de largura e 3,9 metros de profundidade. Nosso pé direito é de 5 metros e incríveis 9,34 metros de recuo. Onde não é o fundo infinito, nosso piso é todo em carpete, atuando também como um tratamento acústico do espaço. Nosso grid de iluminação conta com 9 pontos de energia expansíveis, garantindo versatilidade na hora de compor a sua produção, seja ela audiovisual ou fotográfica. Tudo o que você precisa para a sua produção audiovisual, você encontra no Estúdio Global, o primeiro estúdio com 100% dos lucros revertidos para projetos sociais. Agende a sua visita. Você pode acessar portalimparcial.com.br e ficar sempre ligado nas principais pautas do Brasil e do mundo. E agora temos uma novidade. No Grupo Mar Comunicação temos agora uma emissora de rádio, viu? Vou te levar lá também. Você pode acessar f5fm.com, f5fm.com.br e você vai ter uma programação muito top. Melhor do pop, rock nacional, internacional, MPB. Claro, também muita música gospel. Então, uma rádio bastante eclética, eu quero
te ver lá, tá bom? Vamos ter entrevistas exclusivas com alguns nomes da música nacional. F5fm.com, f5fm.com. Acessa lá. Jefferson Anderson, um milagre de fé. E aí sua esposa libera essa palavra infelizmente se cumpre. Se cumpre. E aí, o que acontece? Em dezembro saímos de férias, em família. Isso em 2018. 2018. Na véspera do Réveillon, nas dunas de Natal, sofremos um acidente com um bug, eu dirigindo, capotamos o bug. Todo mundo se machucou dentro do bug, inclusive ela. Foi a única que teve uma lesão no ombro, machucou o queixo, enfim. Muitos problemas, mas parece, a gente brinca com isso, mas é uma verdade. Parece que aquele acidente colocou alguma coisa dela no lugar. Ou foi o útero, ou foi algum problema que ela tinha, que no acidente ali ficou registrado aquilo pra gente. Por quê, Marcos? Porque em fevereiro retomaria o tratamento dela em São Paulo. O acidente foi 29 de dezembro de 2018. Quando foi em fevereiro, antes dela ir para São Paulo para começar o tratamento, ela me surpreende com a notícia que estava grávida. Uau! Ela me surpreende com a notícia que estava grávida. Por que me surpreende? Porque a gente já estava na confiança que Deus usaria novamente outro médico para resolver a situação, porque estava muito claro que ali resolveria o problema, porque ele descobriu o problema que nenhum médico descobriu, e o tratamento, isso a gente descobriu numa matéria, numa grande rede de televisão, do médico, que inclusive hoje é falecido, esse médico, e ele conseguiu engravidar muitas pessoas com o mesmo problema que ela. Mas, Marcos, na minha fé, eu entendi o processo todo. A glória do meu filho não poderia ser dada a médico nenhum. A glória do meu filho, ela tinha que ser dada a Deus. Qual o nome dele? Pietro Figueiredo. Quantos anos que ele tem? Hoje ele tem 5 anos. Então você, pai, depois dos 40... Eu fui pai aos 49 anos de idade. Quase 50, e ela depois dos 40. E ela depois dos 40. Isso é até um milagre biológico. Um milagre biológico. Os aspectos. E a gravidez dela foi de risco ao ponto... Você sabe o que é uma mulher ficar deitada por 3 meses? Uau! Porque cada semana que passava, havia um descolamento de placenta. Meu Deus. Quando, na verdade... De muito risco. Muito risco, mas havia uma promessa. Havia uma promessa. Em cima da promessa não tem como dar errado. Não tem como dar. Parabéns, Heloísa, que Deus abençoe você. O Pietro, não é isso? O Pietro. E para concluir, Marcos, para concluir, a Heloísa engravida e vem o chá revelação para descobrir o sexo. Você não sabia até então? Não, ninguém, só minha cunhada que sabia. Marcos. Nem a Heloísa sabia. Nem a Heloísa. A festa foi preparada rosa e azul. Mas eu que fui comprar algumas coisas, aquelas coisas que estoura, eu só comprei azul. Você tinha certeza no seu espírito absoluta. Que seria menino. E todo mundo lá na parede colocando quem achava que era menina, e deu mais menina do que menino. Pelo fato de você já tinha 2 meninas. E eu sei lá, e eu dizia assim, olha, vai ser menino, vai ser menino. E a minha palavra no chá revelação foi a seguinte: Deus me prometeu um homem. Deus não é Deus de confusão. Se aparecer uma menina aqui nesse exame, eu vou ter que começar a amar ela a partir de hoje. Porque até hoje eu só amo um menino. Uau, muito forte. E eu falei, a prova disso é... Aí peguei um negócio, antes da revelação, peguei um negócio de estourar e estourei o negócio todo azul. E eu falei, não tem esse estouro cor-de-rosa. Eu só comprei azul. Pronto. E quando veio a revelação, era um menino. E aí a emoção tomou de conta do ambiente. E aí não tinha como ser diferente. E para fechar essa história dessa fé imbatível, no dia 22 de outubro de 2019, no dia que a minha esposa completou 41 anos de idade, nasce Pietro Figueiredo. Saudável. Saudável. No dia do aniversário da minha esposa, Deus dá de presente o filho prometido 13 anos depois. Então, para os nossos telespectadores, internautas e ouvintes, a fé
ela move montanhas. Ela move. E não tenha medo do medo que você tem, porque o medo faz parte. O medo é um ponto de equilíbrio, mas ele jamais pode ser maior do que a sua fé. Uau! Vamos falar sobre empreendedorismo, Jefferson. Vamos lá. Como nasceu a John Jeff? Primeiro, existem uns tabus, os paradigmas no meio econômico, comercial, que a pessoa só pode investir em um nicho se ela souber trabalhar com aquilo. Isso é uma das maiores... É importante. É uma regra. É importante, mas ela não pode ser uma regra absoluta. Exemplo, eu tenho empreendimentos que eu não sei mexer com uma alimentação, que eu não sei fritar um ovo, mas eu tenho empreendimentos nessa área. Como nasce esse sonho chamado Dom Jeff? Porque Dom, lembro que no ministério já chamava Dom Jefferson, Dom. Isso. Como nasceu a Dom Jeff? Olha só, Marcos, é até bom esclarecer essa questão do dom, Sim. porque eu até ouvi do Bispo Palaroni, tinha-se esse costume lá em São Paulo, em Santos principalmente, de chamar todo mundo de Dom. Ele chamava todo mundo de Dom. Ô Dom, ô Dom, ô Dom. Aí teve um dia aqui em Brasília que a gente se encontrou e falou, vou reivindicar meus direitos autorais, porque esse Dom é meu. Aí eu falei, deixa eu explicar para você, Dom. Falei para ele. O Dom Jeff é com N. Eu botei até com N. Eu botei aqui com M. Por quê? Porque esse Dom com N, ele vem do espanhol e quer dizer senhor. O Dom com M quer dizer que, no nosso português, é a pessoa que é talentosa, é a pessoa que tem um cargo eclesiástico, é a pessoa que tem um talento, ela tem um dom ali. Sim. O meu dom é de senhor. Então, o Jeff é do meu nome Jefferson, que eu quis abreviar, e foi até sugerido por alguns amigos, e a gente acabou fechando no Senhor Jeff, ou Senhor Jefferson. Esse seria o nome da barbearia. E nós fechamos em Dom Jeff. Antes de falar sobre o nascimento dela e o ano que nasceu, é interessante que isso também já foi provado em fatos que quem coloca a cara no negócio cresce mais. Você viu exemplos aí do velho da van, da Magalu, que estava passando por um problema sério financeiro. Quando coloca-se a cara no seu negócio, você assume a responsabilidade, isso gera mais credibilidade, confiança ali para os investidores, para os seus clientes. A Dom, eu percebo que tem sua cara ali, mas parecida com você, né? Um viking, mas parece. Sim, você colocou a cara no seu empreendimento, você vai lá e grava seus vídeos. Daqui a pouquinho vamos passar alguns vídeos, tá bom? Daqui a pouquinho a nossa produção stalkeou o seu Instagram, para pegar alguns materiais lá. Ok. Então esse nome da Dom Jeff, ela vai além do nome nobre. É um senhorio também. Ela é um senhorio. Seria o quê? A expertise do negócio? Não a expertise, mas eu comecei aos 50 anos, eu já era um senhor. Então você começou a empreender após os 50? Após os 50 anos. Essa é uma das suas pautas. Essa é uma das minhas pautas. Nunca é tarde para começar. Então nós temos o Roberto Justo com a última falência dele aos 40 anos de idade. Nós temos o Roberto Marinho, que iniciou a Rede Globo aos 61 anos de idade, depois de muitas falências. Graças a Deus, Deus me deu a honra de começar aos 50 anos sem falir. Então hoje eu estou no meu empreendimento, eu estou no meu negócio e eu comecei aos 50 anos. Eu já comecei tarde, diríamos assim. Então eu já comecei senhor. Então por isso que eu coloquei Senhor Jefferson. Agora, quando você fala que eu coloco a minha cara, literalmente, Marcos, as minhas barbearias, elas têm a minha cara, não só na logo, mas elas têm a minha cara dentro delas, porque eu que construo todas. Desde o geracional ao nascimento e à continuidade. Tudo dela, voltado à decoração. A minha esposa é arquiteta e há um grande questionamento nisso, porque as pessoas falam, e é fácil, com a esposa arquiteta, as ideias todas são minhas. A execução dos projetos, a criação de peças, todas são minhas. Mas é óbvio que minha esposa tem o papel dela, porque é o seguinte, na hora de... Eu pergunto para ela, Rani, eu quero colocar tudo isso dentro de uma barbearia. Projeta para mim o espaço. Aí é com ela. Lógico. Ela vai dizer, olha, cabe isso não cabe, você não pode fazer isso, você não pode. Nessa última agora, a gente colocou uma Kombi inteira e metade de um Fusca. Cara, eu vi, eu tenho que dentro de uma barbearia. Então, o que acontece, Marcos? Eu trouxe para minha barbearia a minha cara, o meu jeito de ser e toda a decoração delas remete
a garagem da minha casa. A minha garagem lá em casa. Você teve esse desejo, né? Isso. De refazer, de construir E eu via, pneu. exatamente. Eu via as pessoas chegando na minha casa e elogiavam muito a minha garagem, que era no subsolo, ainda é. Sim. E as pessoas diziam, nossa, nunca vi uma garagem dessa, parece coisa americana. Bem americanizada. Muito americanizada. E o que eu fiz? Sim. Peguei essa decoração dessa garagem e comecei a levar para as barbearias que eu abria. Vamos falar sobre a questão também da ornamentação, como o seu nicho funciona. A barbearia tem algo especial que ela gera um vínculo emocional muito grande com os clientes. Sem dúvida. Eu tenho um barbeiro que eu tô com ele há quase mais de 10 anos. Então, ele é do Girassol, me desloca até o Girassol para fazer a barba com ele. Então, gera um vínculo emocional, o homem tem disso, essa lealdade com o barbeiro. Sim. Como surgiu essa questão da barbearia para você? Onde deu esse start? Tem que ser uma barbearia? Não teve o start que tem que ser uma barbearia. Foi uma ocasião, na pandemia. Na pandemia? Na pandemia, eu deixei... Enquanto estavam fechando? Eu estava abrindo. Uau! As oportunidades, elas se dão dentro de crises. Sim, as maiores. As maiores oportunidades você vai conquistar dentro da crise. A crise, ela te leva à derrota ou à vitória. Sim. É você que decide qual caminho que você quer seguir na crise. E na crise eu deixei de fazer os trabalhos da igreja, não podia viajar, não podia fazer nada. As igrejas estavam fechadas no Brasil inteiro. Sim. Então eu fiquei dentro de casa com um menino recém-nascido. Uau! O único lugar que eu ia era supermercado e barbearia, porque eu gostava do meu cabelo cortado, eu gostava da minha barba bem feita e eu ia na barbearia. E lá eu tive a oportunidade, o dono da barbearia em crise. Sim. E ele falou, eu não tenho mais condições. O Matheus, que é um barbeiro que está comigo até hoje, ele tinha 15 anos de idade. Ele falou baixinho para mim, o dono está vendendo aqui. Uau. E ele hoje se orgulha disso. E eu brinco demais com isso no meio do grupo de todas as lojas. Só existe a Don Jeff porque o Matheus falou no meu ouvido que o homem estava vendendo. Marcos, eu vi uma oportunidade ali, pelo que se arrecadava, faturava, Sim. e pelo que sobrava. E eu vi aquilo como uma grande oportunidade. Convenci minha esposa de entrar no negócio, falei, vamos embora, não estamos fazendo nada, estamos em casa. Ela falou, vamos embora. Eu sou um apaixonado por carro, eu tenho carros antigos. Uau. E eu sempre pensei em mexer na área automotiva. Sim. Sempre pensei em mexer no automobilismo. Eu lembro de um Fusca que tu tinha. Até hoje eu tenho. Tu tem aquele Fusca ainda? Vou fazer 30 anos que estou com ele. Era transparente, um negócio... A tampa do motor e tudo. Aquele Fusca é um camaleão, já está na 5ª transformação dele, mas eu tenho ele até hoje. O que acontece, Marcos? Veio a chance da barbearia. Era um grande negócio e eu falei, vou entrar. E para juntar a paixão com a minha capacitação administrativa, eu resolvi colocar as barbearias todas com decoração automotiva. Então, se você entrar nas minhas barbearias hoje, tem peça de carro velho pendurado. O universo masculino, tem pneu dentro do universo masculino. Então, hoje, eu mudei o conceito de barbearia, literalmente. Qual seria o conceito da Don Jeff? O conceito da Don Jeff é trazer para dentro da Don Jeff os apaixonados por carro. E essa paixão, ela começa de berço, porque eu tenho crianças com 3 anos que aprontam um escândalo dentro de casa, segundo as mães, aí na Don Jeff. Falaram ontem para mim na barbearia, meu filho apronta um escândalo para vir cortar o cabelo e nem tá na época. Nem cabelo tem às vezes. Às vezes nem cabelo tem, mas eu vou te falar, Marcos, que eu tenho muito cliente como você. É careca? E o que a gente promete? A gente promete que vai sair de lá com um polimento cristalizado. Vou lá, hein? Uma vitrificação e vai sair brilhando. Então, assim, o nosso conceito hoje a gente tem a frase, é fazer você viver uma experiência que vai além de um corte. Uau! Então, eu tenho clientes que vai na barbearia não é para cortar cabelo, é para bater papo. Uau! É para falar sobre o carro. Eu ia lá, só que não deu certo. Temos vídeos, eu vou passar 3 vídeos agora. A nossa produção stalkeou, como disse. Sem problema. problema. Instagram lá, deu uma olhadinha e baixamos 3 vídeos. Eu queria que você apertasse o play. Cadê o Alisson Lima da Cunha da Silva? Aperta o play para nós aí. Na Don Jeff, nós mudamos o conceito de barbearia. E agora, nós aceleramos mais ainda.
Apresentamos a Oficina do Homem, o novo espaço da Dom Jeff feito para você cuidar do que poucos têm coragem de mostrar, os detalhes. Serviços de cuidado com mãos e pés, epilação corporal, design de sobrancelha, tudo com respeito à sua estética, à sua identidade e com total biossegurança. Aqui não tem frescura, tem cuidado, tem presença, tem você no seu melhor. Aqui tudo tem motor, estilo e atitude. Mas faltava um detalhe, a manutenção do homem completa. Dom Jeff, onde o homem é tratado como ele merece. Tá esperando o quê? Vem pra Dom Jeff! Um abraço! Fala galera, falando aqui diretamente da Oficina do Homem. Esse é um novo espaço que a Dom Jeff preparou para você. É aqui que nós vamos cuidar de você, da cabeça aos pés. Cuidado com seus pés, cuidado com suas mãos. Vamos fazer a epilação masculina. Tudo aqui nesse ambiente que você está vendo aí, preparado exclusivamente para você. Tá chegando aí o Dia dos Namorados. E aqui é o lugar de você fazer a sua revisão geral. Tá esperando o quê? Vem para Dom Jeff. Um abraço. Jefferson, e dentro desse universo masculino, você já está quebrando paradigmas. Nesses vídeos aí, está falando sobre o universo, um projeto sobre serviços estéticos, como depilação, spa dos pés, a Oficina do Homem. Cara, como vai funcionar isso? Eu fiquei curioso. Estou curioso com esse trem. Marcos, já está funcionando. Já está funcionando. O que acontece? Hoje o homem, ele é muito mais cuidadoso com ele mesmo. Sim. Mas o homem ainda tem uma certa resistência de ir a um salão feminino para se fazer uma unha. Uma unha nada mais é do que você fazer uma higiene nas suas mãos. Sim. Então, mas o que acontece? Isso estava voltado muito ao esmalte. Sim. Quando a mulher faz a unha, você pode ter certeza que ela vai chegar em casa com a unha pintada. Sim. Que isso não é o caso do homem. Eu fiz essa semana pé e mão, fiz design de sobrancelha, tudo na Dom Jeff. Isso aí eu não tenho nenhum problema. Até faço sobrancelha, faço as unhas, mas a depilação me deixou um pouco assim. Não, o que é a depilação? Eu não sabia disso, mas estudando o mercado... Inclusive, eu quero te atrapalhar, pode chamar a Geisa, que eu quero usar ela como exemplo, porque ela falou comigo, você vai lá fazer a depilação das suas costas. E olha que eu nem perguntei nas costas. Pronto, você acabou de falar algo que eu não sabia. A maior dificuldade, eu me depilo, eu mesmo me depilo. A Thaís falou pra mim nesses dias, a Geisa, que é minha esposa, a Geisa e a Thaís é a mesma pessoa, tá, gente? É porque é a mesma pessoa. Eu conheci a Geisa. Pra depois não falar que eu troquei de esposa de novo. Eu nunca troquei, tá? Vamos lá por aqui. Ela falou que eu tenho que fazer esse trem da depilação nas costas. Pra que esse negócio de depilação nas costas? Explica pra gente. O que acontece? Os homens procuram lá? Os homens procuram. Os homens hoje, principalmente, a depilação facilita muito para a pele do homem. Tem homens que não gostam de ter muito cabelo nos braços, nas pernas, e eles acabam fazendo a depilação. A minha eu faço em casa mesmo, com presto-barba, perna, braço, eu faço. Agora, qual que é a maior dificuldade do homem? Depilar as costas. Então é um dos serviços que mais sai. É mesmo? É a depilação nas costas. Acaba sendo uma higiene, entendeu? Claro. Porque você não consegue lavar suas costas como você lava a sua cabeça. Não, impossível. Não consegue. E aquele monte de pelo, e às vezes aquele pelo incomoda. A esposa às vezes não gosta. Aí o homem vai lá, consegue se depilar e não depila as costas. Então, nesse serviço de depilação, que pode causar estranheza, o serviço que mais sai
são as costas. Uau! A única depilação que nós não fazemos é de parte íntima. Sim. Essa nós não fazemos. E massagem também. Massagem não. Nós temos uma área exclusiva, nós criamos um espaço exclusivo. Podia arrumar as cadeiras de massagem, cara, que essa cadeira é legal, viu? Então, tudo isso, Tá no plano. Tudo isso o homem tem direito a desfrutar. Uau! Tudo isso o homem tem direito a desfrutar. E nós temos quebrado esses paradigmas, e aí entra o nosso slogan. Para descontrair, fala o slogan. Vai na Don Jeff, a sua experiência vai além de um corte. Ei, Gerson, mas você tem gay no nome? Como é que funciona? Eu tenho gay. Lá em casa, uns são gays, Gente, tá? outros não. É verdade. Figueiredo. Porque o meu nome é Figueiredo. Então eu tenho gay até no nome. Você se considera... Agora, meus irmãos, eu tenho irmão que não é gay. Ah. Eu tenho irmão que é Figueiredo. Então eu brinco demais Galera, com para isso. descontrair. Nem Eu mais não um tenho nada processo, contra, muito pelo contrário. Eu tenho muitos clientes que são respeitosos, que são carinhosos, que são admiráveis e está lá com a gente. Isso não há problema nenhum. Você se considera um cara vaidoso? Marcos, já fui mais. Na minha, vamos dizer assim, na minha juventude, eu me considero um senhor jovem. Metrosexual, com o Cristiano Ronaldo, arrumadão. Hoje eu faço questão de ter o cuidado do rosto, da barba bem feita, Sua barba bem feita. do cabelo cortado. Agora, na minha unidade com disponibilidade, faço a unha, faço spa dos pés. Ó, se a Entendeu? apóstolo de Oliveira tivesse vir e falar, irmão, toma jeito, irmão. Então, uso brinco Eu hoje. tô percebendo. Uso Isso aí não era tolerado, não. Não era. A oficina do homem está funcionando em todas as barbearias. Quantas barbearias você tem? Hoje nós temos 5 unidades. Aonde fica? Da Don Jeff. Duas ficam no Jardim Botânico, Sim. uma no Mangueiral, Sim. outra no Altiplano e uma no Riacho Fundo 1. Sim. São 5 unidades hoje. Todas têm a oficina do homem? Não, somente, como nós iniciamos esse trabalho agora, Certo. a única unidade que tem a oficina do homem é na unidade do Jardim Botânico, especificamente aqui está no Botanic Mall, que é o mais novo shopping do bairro do Jardim Botânico. Então hoje a oficina do homem está localizada ali no Botanic Mall, no Jardim Botânico. O lugar que você vai fazer a sua revisão geral. Ah, gostei. Sobre o empreender, o empreendedorismo, ele nasce aonde? Porque você praticamente vamos dizer que 70% da sua história foi dentro do segmento religioso, não é? Sim. E liderança religiosa. Onde nasce o empreendedorismo, vamos aqui colocar secular? Ele nasce dentro de você. Você pode alimentar ele ou não. Miles Monroe dizia que o lugar mais rico do mundo, do universo, é o cemitério. Ali teve livros não escritos, teve sonhos não realizados, projetos não executados. E dentro de nós também tem muita coisa para acontecer. Basta que a gente alimente ou não. Eu sempre tive esse desejo de ter o meu próprio negócio. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu pus uma data na minha vida. Profeticamente, eu disse, aos 50 anos, eu não quero mais chefe. Aos 50 anos, eu não quero mais chefe. Marcos, isso se cumpriu aos 50 anos. Veio pandemia, eu tive a oportunidade de ter o meu negócio, e logo depois da oportunidade de ter o meu negócio, que foi a primeira barbearia, eu tive que me desligar da igreja por causa dos conflitos de interesse. Daqui a pouquinho não falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta que você vai responder depois do bloco. Se você se considera mais empresário ou mais pastor hoje? Não responda. É um break, é rapidinho, só o tempo de você beber uma água e voltar para a mesa mais imparcial do Brasil. A gente volta já. Todo grande sonho nasce de uma ideia, de um desejo ou de um simples esboço em um papel. E o Banco BRB acredita que os sonhos existem para se tornarem realidade, para transformar vidas. Afinal, empreender não é só abrir portas, é sobre enxergar novas possibilidades. Muito mais do que apenas ter um endereço, conquistar a casa própria é ter um espaço para construir histórias, seja na educação, nas oportunidades
dificuldades ou na hora de celebrar seu crescimento, estaremos sempre ao seu lado, fazendo do seu futuro a sua melhor versão. Sonhar é como dar o primeiro passo e para seguir neste caminho, conte com o Banco BRB, seja qual for o tamanho do seu objetivo. Que em 2025 possamos ir além juntos, transformando ideias em realizações. Banco BRB, onde seus sonhos começam. Feliz Ano Novo! Bem-vindo ao mundo da beleza e do bem-estar, onde a confiança e a autoestima se encontram. Apresentamos a você a Clínica Maiara Brito Estética, o seu refúgio para alcançar a beleza que você merece, tanto facial quanto corporal. Deixe-nos cuidar da sua pele com nossos tratamentos faciais de última geração, que rejuvenescem, revitalizam e restauram a luminosidade da sua pele. Desde limpezas profundas até terapias avançadas de anti-envelhecimento, sou especialista em estética facial e estou aqui para cuidar de você. Clínica Maiara Brito Estética, onde a beleza encontra a confiança. A educação avança em Águas Lindas. A nova creche Geraldo Evaristo dos Santos já está funcionando, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para as nossas crianças. Aqui, aprendizado e cuidado caminham juntos. Prefeitura de Águas Lindas. Vivemos em um mundo onde pequenos gestos podem transformar vidas. E hoje eu, professora Michele, consultora e gestora de projetos do Hub Social Machonaria, quero apresentar a você projetos que estão mudando histórias e construindo um futuro melhor para muitas pessoas. Na casa do John John, acolhemos crianças e adolescentes com autismo e outras deficiências, oferecendo terapias, atendimentos especializados, atividades recreativas e muito carinho. Aqui, cada criança encontra apoio e oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. Com o projeto Rapaz Comum, oferecemos cursos de barbearia, apoio psicológico e pastoral para jovens em fim de medidas socioeducativas. É uma chance real de recomeçar e construir um futuro com dignidade. Cada um desses projetos é um passo rumo a um mundo mais inclusivo, justo e cheio de esperança. E você pode fazer parte dessa transformação. Acesse nossas redes sociais e venha conosco. As 9 temporadas do Imparcial você pode conferir no YouTube. Na época eu tinha até cabelo, Jefferson. E você pode conferir essa 9ª temporada, em especial também no streaming, no Deezer e também no Spotify, no YouTube Music. Sempre tá ligadinho conosco. Aproveita, clica, compartilha, segue os canais para ficar por dentro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Não esqueça de acessar portalimparcial.com.br, portalimparcial.com.br e agora a F5FM.com, música de qualidade, lá você vai gostar, acesse depois, baixa o aplicativo. Jefferson, falando ainda sobre empreendimento, sobre fé, princípios cristãos, sobre esse desafio de empreender no Brasil, com princípios cristãos, sobre formação de equipe. Você se considera hoje mais pastor ou mais empresário? Marcos, hoje, pastor eu nunca vou deixar de ser. Chamado, né? É um chamado quando você tem amor ao próximo, que faz parte do chamado pastoral, isso você não consegue abandonar. Agora, é óbvio que existe um conflito hoje de você conseguir pastorear bem e também desenvolver o empreendedorismo bem. Você não consegue desenvolver as duas coisas ao mesmo tempo. Mas você consegue, dentro do empreendedorismo, dentro do empresariado, ser pastor. Uau. Aplicar os princípios cristãos. Daqueles que estão contigo. Eu sou pastor dos meus barbeiros. Eu percebi que você faz reuniões com eles, vai mais além do mentoriado? Muito mais além.
muito mais além. Por quê? Eu gero com a minha equipe relacionamento. Então, eu tenho encontros na minha casa com a minha equipe. Hoje nós somos no total de 30, a equipe da Don Jeff. Umas dinâmicas lá, algo interessante. Então, nós fazemos workshop em casa. Agora, nós vamos fazer a nossa festa junina em casa, que nós fazemos todos os anos. Eu monto as barracas, eu faço tudo dentro para eles, com os seus familiares. Em dezembro nós temos a confraternização. E fora isso, o nosso bate-papo quando chega na barbearia. Se não tem cliente, nós estamos falando sobre empreender, sobre fé, sobre não desistir. Então, mas também você age como empresário, cobra as funções, cobra a execução, a qualidade. Eu sou aquele bom pastor que eu uso o cajado quando for preciso. Então, eu sou muito duro nas cobranças, mas eu sou muito coração aberto para ajudar. Uma coisa que mais me aflige como empreendedor é a demissão. Eu não gosto de demitir ninguém. Como você lida com isso? Marcos, é uma coisa que se você não encarar, você não pode empreender, porque quem faz o seu negócio é a sua equipe. Quem faz mais isso é minha esposa, ela vai lá, mas eu não consigo. A pessoa começa a se emocionar e acaba a gente... mas tem um motivo. Você tem que se agarrar mais no motivo e não na pessoa, porque senão você não manda embora. Sim. Então, ali você está sendo... atrapalhando o crescimento da empresa. Lógico. Eu tive agora que mandar um barbeiro embora. Por quê? Porque o comportamento dele, todo o comportamento dele, dentro ou fora da barbearia, reflete na barbearia. Porque quando ele sai da barbearia, ele pode até não estar com uniforme, mas ele é um barbeiro da Don Jeff. E tudo que ele faz lá fora reflete dentro da empresa. Então, numa hora dessa, você não pode ser coração mole de dizer assim, não vou mandar embora porque eu não tenho coragem. Não, você tem que ter coragem. Ser firmes e constante. Uau. Entendeu? Você também ensina, né? Você aplica mentoria para empresários a partir dos 50 anos. Eu achei isso muito interessante, porque tem pessoas... O mercado de trabalho é muito cruel às vezes. Então, quando a pessoa chega nos 50 anos, mesmo tendo um home office hoje, outras situações pela internet, acaba a pessoa perdendo a esperança para empreender. O que te move a ensinar, Jefferson? É passar um legado ou é apenas uma questão de ego pessoal? Marcos, eu sou testemunha do meu próprio testemunho. Eu sou testemunha da minha própria vida. E eu não posso levar isso para dentro do meu caixão. Eu tenho 2 filhas que são formadas, não querem seguir dentro do empreendedorismo, elas querem desenvolver suas profissões. E não está nada errado nisso. Claro. Eu tento aplicar para o meu filho Pietro, mas só tem 5 anos de idade. Então, o que eu faço hoje? Eu passo o que eu sei. O meu mentoreamento, Marcos, não é passar código, não é passar chavezinha de nada. Chave, não. Segredos. O meu mentoreamento é ensinar eles a fazerem o que eu fiz. E o que eu fiz que deu certo, se eles fizerem, vai dar certo. Um exemplo de vida, um exemplo profissional, passar o exemplo. É complicado empreender no Brasil? Muito complicado. O que mais é complicado no empreender do Brasil? São os impostos, a dificuldade de relacionamento governamental? O mais complicado no empreendedorismo é você ser honesto. Uau! Esse é o mais difícil. Não esperava essa resposta. Esperava os impostos, a carga tributária. É você ser honesto. Primeiro com você mesmo. Primeiro com a sua conduta de como que você vai tocar o seu negócio. Eu faço parte de um grupo de empresários que chama AEV Educação. É onde nós trabalhamos a espiritualidade e o empreendedorismo. Você pode ser um empreendedor sem ser sonegador. Uau! Você pode ser um empreendedor sem roubar das pessoas. Você pode ser um empreendedor sem enganar as pessoas. Isso tem um alto preço. Um alto preço. E aí é quando eu levo os princípios cristãos para dentro do meu negócio, eu tenho uma dificuldade gigantesca que os outros, não estou generalizando, mas muitos empresários hoje só sobrevivem porque não declaram o que faturam. Porque se fosse para declarar o que faturam,
já estariam quebrados. Uau. Então hoje você trabalhar dentro de uma legalidade, dentro de uma honestidade, não é fácil. E é por isso que nós trabalhamos para aplicar o espírito cristão, o caráter de um homem cristão para dentro do seu negócio. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária? E era para ontem. Era para ontem. Ela é insano o que nós fazemos hoje com o pagamento dos impostos. Até, Marcos, se pagasse, se tivesse retorno, estava muito bom. Mas hoje o governo te taxa, você é obrigado a pagar. Se você não pagar, eles te ferram mais ainda e você não tem retorno de nada disso. Uau! Jefferson, agora eu quero falar sobre fé, sobre ministério. Eu sei que é uma pauta um pouco delicada. Eu gostaria de saber se eu posso continuar nessa pauta com você. Claro, claro. Você veio de uma família que foi praticamente fundadora, precursora do Ministério Casa da Bênção em Brasília. Sim. Seu pai, sua mãe, toda a sua família. Você, durante muitos anos, fez parte da liderança nacional. Eu, quando cheguei à Casa da Bênção em 2001, 2002, você estava retornando dos Estados Unidos, algo assim, eu estava indo. Mas você já era uma personalidade muito forte, uma pessoa de confiança do saudoso apóstolo Doriel de Oliveira e de confiança das maioria dos pastores e líderes nacionais no Ministério Casa da Bênção, que se intitulam também como superintendentes, né, regionais. Então você sempre teve uma boa liderança nacional. Mas eu não sei bem o time, mas você se retirou dessa liderança nacional. E na época, Jefferson, eu não estava fazendo mais parte do ministério. O que veio ao meu conhecimento foi vários fatores. Não é? A rádio peão, como se diz. E olha que eu não estava mais no ministério. Se chegou a mim que não estava mais no ministério, imagina aos demais. Por isso que eu acho importante tocar nessa pauta, pelo fato que eu te conheço há muito tempo. E eu conheço o seu caráter há muito tempo. E foi colocado várias situações que você tinha saído pela questão financeira do ministério, que você, colocando a pratos limpos, tinha se enriquecido com o valor do ministério, com recursos do ministério, que você tinha chegado na Convenção Mundial de Camaro. Para mim isso é insignificante, se tem condição pode chegar até de Ferrari. Sim. Prosperidade é para todos, né? Para quem trabalha. E ver essas conjecturas, essas retóricas, eu não poderia deixar de perguntar para você. Jefferson Figueiredo, olhando nos seus olhos, essa ruptura, seja com o Supremo, com a Casa da Bênção, que até agora eu não entendi, ela foi teológica, foi ideológica, foi moral? Foi uma decisão pessoal a saída do Ministério Casa da Bênção ou da direção, ou você literalmente foi expulso? Essa palavra expulso, ela jamais pode existir, porque a decisão da minha saída do Supremo Conselho, ela foi única e exclusiva minha e da minha esposa. O dia que eu decidi sair do Supremo Conselho era o dia que eu teria que tomar posse para mais um mandato. Uau. Já estava tudo acertado. Em uma reunião com o apóstolo Jair. 2022. Eu estava em São Paulo com uma reunião de superintendentes e o apóstolo viu que eu estava muito abatido, viu que eu estava muito... Apóstolo Jair. O apóstolo já estava... Viu que eu estava muito triste e tudo e me chamou no quarto dele a quase 1h da manhã para nós batermos um papo. E eu abri meu coração, rasguei meu coração para ele. Eu disse, apóstolo Jair, eu não posso mais continuar no Supremo Conselho. Eu estou doente. Eu estou depressivo. A vida está perdendo a razão para mim, está perdendo sentido. Por tudo que eu estava vivendo de conflito dentro do Supremo Conselho, comigo mesmo. E eu me posicionei aí, ele disse, eu preciso sair. E eu tomei essa decisão e ele, sem aceitar, no outro dia de manhã, ele falou assim para mim à noite, vai dormir, irmão, ora que amanhã você vai amanhecer com outra decisão. No outro dia de manhã ele chegou e falou, e aí, vamos para posse, 2 horas? Falei, apóstolo, eu não vou mudar em nada a minha decisão, está tomada. Então, Marcos, a decisão de deixar o Supremo Conselho, o meu cargo administrativo, ela foi exclusivamente minha. Quando você fala assim, você se enriqueceu às custas da igreja,
É verdade. Não, eu não falei. Não, quando chegou, a colocação que você fez, que falaram que eu enriqueci, foram 30 anos de prestação de serviço. A igreja tinha 8 diretores. Óbvio. Sim. Contando com o apóstolo Doriel e logo depois o apóstolo Jair. Eu era um desses diretores. 30 anos. É um trabalho normal. Um trabalho como qualquer outro. Eu tenho minha esposa que é arquiteta do GDF. Nós temos 2 fontes em casa de renda. E eu fiz uma vez um balanço, apresentei para a diretoria do Supremo Concílio. Falei, olha, em 30 anos eu ganhei tanto. Fiz a conta e mostrei para eles. Em 30 anos eu ganhei tanto, esquece o salário da minha esposa. E o meu patrimônio hoje é esse, incluindo o Camaro, que acabei vendendo para virar uma barbearia. E a minha barbearia... Gostei de Camaro, você acredita? Eu amo e vou comprar o próximo. E já vou deixar o aviso de plantão para os curiosos, que em breve eu estou de Camaro novamente. Vamos descobrir qual vai ser a desculpa deles agora. Vamos ver qual é a desculpa. Então, quando eu apresentei o meu ganho em 30 anos e apresentei o meu patrimônio, até eu fiquei com vergonha. Porque eu falei, meu Deus do céu, onde que eu gastei tanto dinheiro assim nesses 30 anos? Então é natural, Marcos, que falem. É natural, ninguém vai jogar pedra em cachorro que não late e nem em árvore que dá fruto. A resposta que eu tenho para esse grupo de pessoas é que se eu sair da igreja da forma que falaram que eu saí, por que eu fui tão próspero depois que eu saí da igreja? Uau! Por que Deus me prosperou tanto? Por que Deus honrou tanto a minha fé se eu tivesse desonrado a minha igreja? Deixa eu te falar algo aqui que eu vou abrir meu coração. A minha igreja, Casa da Bênção, eu nasci nela. Toda a minha história foi construída dentro dela. A minha casa, eu devo à oportunidade que a igreja me deu de ser servo trabalhando na igreja e tendo salário. Hoje, tudo que eu conquistei, até antes um pouco das barbearias, eu conquistei dentro da igreja, trabalhando dignamente. Não tem uma reclamação minha, não tem uma ocorrência policial contra mim, não tem um desvio de dinheiro contra mim nesses 30 anos de Casa da Bênção. E por que essa ruptura, Jefferson? A ruptura... Vou ter que apertar. Porque você não é um simples... Exemplo, eu cheguei na Casa da Bênção. Sim. Eu não nasci na Casa da Bênção. Uhum. Me retirei da Casa da Bênção. Então, não é que seja louvável, mas é até, de certa forma... Ao entendimento, as pessoas não falam, poxa, o cara foi embora, etc. Mas você continuou na Casa da Bênção. Sim. Era diretor do ministério, de repente tem essa ruptura administrativa. Por que disso? Porque você não é apenas um membro, você é um dos fundadores do Ministério em Brasília. Sim, Marcos, o que aconteceu? Era o conflito que eu já estava vivendo. A reunião ela foi 7 de setembro de 2022. Eu precisava assinar um contrato de uma nova loja que eu precisava montar. E eu ficava com a minha esposa, assino ou não assino? Empreendedorismo, né? Pessoal, sim. Porque eu dizia para ela assim, se eu assinar, como é que eu vou fazer toda essa obra viajando pelo Supremo Concílio? E eu não terceirizo nada, senão não sai a minha cara. Isso é intenso. E eu disse para ela, eu preciso tomar uma decisão. E aí ela falou, mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu saio do Supremo, eu vendo o meu Camaro, eu monto a barbearia e nós vamos viver da barbearia. Uau, que mudança. E ela falou, você tem essa coragem? Eu falei, eu tenho. Ela falou, então vai para São Paulo e diga isso para o apóstolo. E foi a minha ruptura, Marcos, foi com o meu cargo que eu tinha na igreja. Não com o ministério. Não então, com o ministério. Isso é mais um fake news, falar que você saiu do ministério. Casa da Bênção. Muito fake news. Casa da Bênção, ela é uma igreja gerada nos Ministérios de Milagres. Você conhece melhor do que eu. Tem uma visão de libertação muito grande. Casa da Bênção mudou. Ainda existe a Casa da Bênção em sua essência, sua visão de pastor. Como você vê hoje o Ministério Casa da Bênção, há a possibilidade dessa essência ou mudou realmente? A essência nas igrejas, no geral... Mudaram, né? Demais, Marcos. Sim. Demais. Sim, mudou Infelizmente, mudou tudo. Nós vivemos a essência da igreja. Sim. Nós vivemos na mesma igreja Sim. a essência da igreja. Sim. Mas hoje, não estou falando especificamente da Casa da Bênção. Geral. Mas hoje nós encontramos
palco e não púlpito. Encontramos plateia e não ovelhas. Encontramos artistas e não pastores no púlpito. Nós encontramos de tudo na igreja, menos a presença de Deus em sua essência. A igreja mudou. Ela quis se modernizar, ela quis trazer para dentro da igreja um mundo, quando o papel da igreja é ir ao mundo. Isso já seria a questão da questão mercadológica, porque existe a igreja organismo vivo, mas existe a igreja organizacional, ela tem que se organizar, tem que pagar suas dívidas, tudo mais, etc. Não está na hora, igual algumas mensagens de alguns pastores mais que gostam de pregar contra esse tipo de trabalho, de voltar à essência do organismo vivo? A gente é muito preso ao empreendedorismo religioso, os grandes templos, as grandes funções, aquela coisa toda, acaba assumindo um compromisso financeiro. E temos que se adequar ao mercado gospel, entre aspas. Não está na hora de abrir mão disso e voltar para a essência da casa? Está na hora. Fluir? Eu vou te dar um exemplo de um barbeiro meu, que foi a uma igreja, e ele chegou na segunda-feira na barbearia todo entusiasmado. Ô, Jefferson, eu fui na igreja ontem, top. Eu falei, o que teve lá? O que você gostou? Ele falou, cara, tava lá um showzão assim, e a galera pulando para um lado, pulando para o outro e tal. Cara, eu gostei demais. Aí eu falei, e a mensagem? Aí ele falou, não entendi nada. Não entendi nada. Uau, e aí? Ou seja, aonde está a essência da igreja? Você ia a um culto e você não ouvia uma palavra vinda da boca do pastor. Show. Então, o que acontece, Marcos? As igrejas hoje, elas estão mais preocupadas com a sua aparência do que com a sua essência. E eu tenho uma preocupação em viver numa igreja hoje que me dê essência. Eu não estou dizendo que eu sou contra ao que está acontecendo hoje, não. Ela só não pode perder a sua essência bíblica. Ela não pode ser o pilar principal. Não pode. Então, hoje as igrejas não têm. Ministério de Louvor, tem uma banda. Sim. Então, eu vivi a essência da igreja. Eu via a presença, eu sentia a presença de Deus do momento que você começava o culto, quando você terminava o culto. Você via a presença de Deus até no expulsar de demônios. Você via as pessoas sendo libertas. É interessante. A igreja, ela se movimenta muito, Jefferson. Ela sempre se movimentou muito pela questão mercadológica, infelizmente, da década de 2000 para cá. Você é de um time onde a gente tinha bandas e tinha os ministérios de adoração, tinha um Cirilo, tinha um David Quilla e tinha as bandas tocando. Então, havia um equilíbrio. Mas aí, de repente, mudou essa questão mercadológica e hoje nós temos uma geração que eu posso dizer, com muito respeito, mas é a verdade, sem conteúdo musical, uma geração do pad 24 horas tocando, sem uma qualidade, do mantra, não é? Isso é muito ruim. E isso também tem vindo para os altares, pastores que vivem da internet, temos os pastores aí, o menino, o jovem, missionário, sem base bíblica. Então acho que está na hora da igreja voltar à sua essência. A música do Carlinhos Félix, Quero Voltar ao Primeiro Amor, da década de 80 para 90, ela nunca saiu de moda. Porque todo dia há um pedido de socorro que nós ouvimos dentro da igreja. Precisamos voltar ao primeiro amor. Jesus está esperando que a gente volte ao primeiro amor. Ele precisa ser novamente o centro das atenções nas igrejas. Uma igreja cristocêntrica. Cristocêntrica. Total. Vamos ao nosso bate-bola jogo rápido. O Jefferson, o Dom Jeff, sem filtros. Uma música para você. Uma música para mim? Agora você me pegou. Mas uma música para mim, poucos vão conhecer. Mas é a música da minha mãe, que fez ela conhecida no Brasil inteiro. Qual? O Pavio, não deixa apagar, o Pavio que fumega. É dela essa música? Essa música é dela. Uau. E o fogo pega, e o fogo pega, e o fogo pega no pavio que fumega. Uau! Essa música da minha mãe, ela é muito engraçada, porque em todos os lugares estava no disco da Mulher Virtuosa, e é uma música que marcou. E de vez em quando eu chego, meu irmão Jairzinho gosta de ouvir muito minha mãe. Eu particularmente não gosto, porque aperta demais a saudade. Então eu procuro não conflitar muito com isso. Mas a música da minha mãe, O Fogo Pega, no Pavio que Fumega, é a sua música. Incendiada até hoje tá em esse pavio. Playlist no Spotify. Tá na minha playlist. Um livro. Um livro, Poder Explosivo da Fé, da minha mãe. Também. Uma frase. Uma frase.
Eu insisto, persisto e não desisto jamais. Um arrependimento? Um arrependimento. Ter tomado uma decisão uma vez na minha vida sem que Deus tivesse me direcionado. Eu quis experimentar a minha vontade e não a dele. O resultado, quebrei a cara. Um sonho? Eu hoje seria ingrato se eu pedisse para Deus ainda mais um sonho. Mas deve ter algum. Eu tenho um sonho de morrer servo, mas morrer sem cumprir o propósito que eu tenho nessa terra que Deus me fez. Eu tenho medo de morrer sem cumprir esse propósito. Você tem medo da morte? Nenhum. E a vida para você? A vida para mim, a morte faz parte dela. A morte faz parte dela. Para o que a gente acredita, se nós deixarmos esse mundo terreno hoje, amanhã nós estamos com quem a gente mais quis estar a vida inteira. Mas o que é a vida para você? A vida para mim, Marcos, é viver um dia após o outro. O que pesa na vida de todas as pessoas é a preocupação. A preocupação... Dá seu telefone aqui. A preocupação destrói a maioria das pessoas, porque a Bíblia diz assim, basta cada dia o seu mal. A ansiedade dessa geração. Por que eu preciso me preocupar com as coisas que estão por vir se eu não resolvi nem as coisas que hoje eu preciso resolver? Uau! Então a preocupação, isso tem matado muitos sonhos. Eu peguei seu telefone porque agora nesse momento eu tenho um poder. Sim. Te dar 2 ligações. Uma é para alguém que não está mais com a gente aqui, em vida. O que você diria para essa pessoa e quem é? Eu ligaria para o meu pai. O que você diria para ele? Eu entendo. Eu diria, deu certo. O que o senhor me ensinou, deu certo. Uau. A segunda ligação, segunda ligação é para aquele menino que estava na mesa com todo mundo reunido e que olhou para o Jairzinho e falou, viu seu pai falar para o Jairzinho, olha os pães. O que você diria para aquele menino, para aquele Jefferson de 8, 9 anos? Eu diria para ele viver no caminho que os pais estavam ensinando para ele naquele momento, que ele não iria se arrepender e eu faria aquele menino ser mais audacioso. Uai, você não é audacioso? Ser mais. A Bíblia diz que a seara é grande. E eu vou parafrasear esse versículo, mas os obreiros são frouxos. E para Deus, Jefferson, frente a frente com Deus, o que você diria para ele? Senhor, eu sou indigno de tanta graça, de tanta graça, de tanta graça que o Senhor tem gasto comigo. Eu sou um favor imerecido. Gratidão total. Gratidão a Deus por tudo. Dom Jeff, obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você no Imparcial. Bom te rever, né? Você que participou do nosso começo de trajetória, viu a nossa chegada com 70 e poucos quilos, viu a nossa quebra-cabeça, imaturidade. Você cresceu demais. Cresci, literalmente. Agora não é só a cabeça, né? Se o chefe estivesse aqui, era cabeção e barriguda ao mesmo tempo. Então, eu te agradeço pela oportunidade de entrevistar, bater esse papo. Que Deus possa te abençoar grandemente no seu empreendedorismo, na sua fé, a Heloísa, as meninas, o menino. E tenha sempre aqui uma mesa para a gente bater um papo. Eu vou na sua barbearia, viu? Sem dúvida nenhuma. Lá você será muito bem recebido, como a gente já faz isso de praxe. E foi uma alegria e uma honra para mim sentar essa mesa onde várias autoridades, várias pessoas, personalidades relevantes na nossa cidade sentaram. E isso para mim é uma honra estar sentado aqui hoje. E eu gostaria de terminar sempre usando o meu jargão. Por favor. Está esperando o quê?
Vem pra Don Jeff. Um abraço. Don Jeff, rede social, encontra, só colocar Don Jeff. @Don Jeff Barbearia. Jeff com 2 F. Com 2 Fs e o nosso site donjeffbarbearia.com.br. Tá esperando o quê? Então vem pra Don Jeff. Foi um prazer estar com você até agora. Acesse portalimparcial.com.br, aquele cheiro maravilhoso no seu coração, cheiro bem cheiroso, e até a próxima.